Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentai-vos. A festa de Pentecostes já era comemorada no Antigo Testamento. 50 dias após a Páscoa, Moisés instituiu uma festa para, no dia de Pentecostes, comemorar a entrega das tábuas da lei, ocorrida no Monte Sinai. Era esse o significado que Moisés tinha associado a esta festa. Mas a igreja, hoje, comemoramos uma outra festa, não aquela lei impressa em tábuas de pedra, mas naquela lei impressa na alma de cada um de nós, que foi impressa pelo Espírito Santo. E a partir de então, como Jesus predissera, que era preciso que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, e aí todos compreenderiam tudo. Com efeito, o Espírito Santo, nos evangelhos, ele se apresenta debaixo de 3 figuras, 3 signos. Primeiramente, através de uma nuvem, na transfiguração, no Monte Tabor. Depois, como pomba, no batismo de Jesus, e por fim, como fogo na descida do Espírito Santo em Pentecostes. E destas 3 maneiras, debaixo destas 3 figuras, o Espírito Santo também age em nossa alma. Inicialmente como nuvem carregada de água. É assim que o Espírito Santo vem até nós. Justamente pelo batismo. Do batismo, nós recebemos a graça santificante, o Espírito Santo, com seus dons e suas virtudes. Ao sermos batizados, passamos a ser templos do Espírito Santo. Mas não é um templo como o tabernáculo que nós temos aqui. Aqui está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, debaixo das espécies eucarísticas. Mas esse tabernáculo, ele não se move, ele não fala, não respira, ele está ali. Ele apenas recebe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas conosco não, conosco é diferente. Em nós, o Espírito Santo está continuamente agindo, continuamente inspirando, continuamente nos aconselhando. A nós e a cada um que está do nosso lado. Pense nisso. Se alguém viesse agora aqui, entrasse pelo corredor central e tentasse destruir este tabernáculo, profanasse esse tabernáculo, eu pergunto, alguém de nós deixaria que acontecesse isso? Atirarem matéria pútrida sobre ele? Imediatamente nos levantaríamos como uma só alma. Não, isso não. Pois bem, muitas vezes permitimos que isso aconteça na nossa alma. O Espírito Santo, ele muitas vezes é expulso de nossa alma pelo pecado. E eu muitas vezes trato o meu irmão não como templo do Espírito Santo e procuro, com o meu exemplo, com as minhas palavras, tirar dele o Espírito Santo. Nós não nos damos conta do que essa presença em nós, do Espírito Santo. Assim ele veio até nós, pelo batismo. Mas é pela forma de pomba que ele permanece em nós. Pomba é o símbolo da candura de uma vida pura,
e uma vida casta, honesta. E eu devo zelar por isso, para que a minha alma seja sempre assim. E não vou contristar o Espírito Santo através daqueles atos do dia a dia, em que eu, muitas vezes pela língua, pelos males da língua, pela murmuração, pelo não sei mais o que, estou contristando o Espírito Santo. E eu já não estou mais levando, não é uma vida pura, mas uma vida impura. O Espírito Santo quer permanecer em nós. Ele veio para permanecer em nós. Mas também através do fogo. É pelo fogo que Ele quer voltar a nós. Quem sabe nós não o expulsamos, ou de vez em quando os mandamos para fora. Ele quer voltar. Ele está continuamente querendo entrar em nossa alma. Ele quer entrar em comunicação conosco. E nós resistimos ao Espírito Santo. É preciso que venha um fogo. Que fogo? O fogo do amor, do desejo de estar unido a Ele, de mudar de vida, de ser eu mesmo um fogo de amor para todos, um exemplo. É para isso que o Espírito Santo lhe chama. É isso que Ele quer de você. Esse amor, muitas vezes, nos leva, muitas vezes não, sempre nos leva à conversão, ao arrependimento pelos nossos pecados. Aquele Espírito Santo que nos inspira de chegar para o irmão dizer: perdão, eu te ofendi, não vou mais fazer isso. E será que eu vou resistir a esse chamado? Se por acaso eu cair, temos aqui confessionário, e quantas vezes podemos chorar os nossos pecados, pedir perdão e levantarmos-nos, irmos para frente. Ah, padre, mas o senhor não sabe, é difícil, o senhor não me conhece. Eu sei, eu conheço porque eu me conheço. Não estou falando que é fácil, é difícil. É difícil se você não observar o que nos diz os Atos dos Apóstolos, que os apóstolos perseveravam em companhia de Maria em oração. Estão aí as duas condições para nós recebermos o Espírito Santo. E eu aprendi do professor Plínio Corrêa de Oliveira a devoção a Nossa Senhora. Não conheci homem mais devoto do que ele. Não digo que não tenha havido na história, estou dizendo que eu não conheci como ele. E eu aprendi, eu ouvi disso dele. Queres receber o Espírito Santo? Ponha-se de joelho junto a Nossa Senhora. Não que ela não possa conseguir. O Espírito Santo veio nela, e que pela encarnação tornou a mãe de Deus. Pelo Espírito Santo tornou ela mãe da igreja, mãe de todos nós. E não é possível que ela, como medianeira de todas as graças, não seja também a medianeira do Espírito Santo. Se eu rezar, pedindo a ela esta proteção, esta mudança, tudo se opera em nossa alma. Saímos daqui com confiança, com alegria nesta festa, e peçamos a Nossa Senhora que esteja sempre ao nosso lado, fazendo sentir essa presença do Espírito Santo em nós. Tudo se resolverá, tudo andará bem. Coloquemo-nos nas mãos dela, nas mãos do Espírito Santo, e rezemos no interior de nossas almas: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovareis a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.